Pega o seu lencinho porque agora é a hora de chorar. Nós vamos falar hoje aqui de 8 cenas tristes dos animes. É uma lista feita por vocês na aba comunidade, então vocês me ajudaram a fazer essa lista. Alguns fui eu que selecionei, outros foram vocês que selecionaram, então muito obrigado a todas as pessoas que participaram. E aqui nós vamos ter spoilers de diversos animes, mas eu vou fazer assim: sempre que eu começar a falar de um anime, caso você sentir interesse ainda de assistir, vai aparecer na tela o segundo para você pular até a próxima parte, até a próxima lista, tá certo? Até a próxima cena. Aí você pula e fechou. Mas espero que você curta esses momentos com a gente. Pega o lencinho e vamos chorar. A primeira cena vem de Your Name. Your Name é um filme de 2017 que foca em dois personagens, Mitsuha e Taki, que são conectados pelas imagens de seus sonhos. Mitsuha é a filha do prefeito de uma cidade pequena que tem o sonho de tentar a sorte em Tóquio. Por outro lado, Taki trabalha em um restaurante em Tóquio e quer largar o seu emprego. Que doideira, né? Ó, coincidência. Um quer aqui, outro não quer lá. Os dois personagens não se conhecem, mas começam a ter sonhos onde encarnam no corpo um do outro. Então Mitsuha sonha com a vida de Taki em Tóquio e ela vive lá, né, nesse sonho. E Taki sonha com a vida rural de Mitsuha. Interessante, né? Os dois também estão ligados pelos propósitos. Doido isso. Esse filme ele já tem uma carga emocional gigantesca e os dois personagens, depois de ter essa troca de corpo acontecendo várias vezes, eles querem se encontrar. Vira uma determinação pra ele, algo que eles querem fazer. Os dois querem encontrar um ao outro. E aí, ao fim do filme, Mitsuha e Taki se encontram pela primeira vez. Eles cruzam os olhares, eles pensam, eles olham assim pro outro e falam: eu te reconheço de algum lugar. E os dois, ao mesmo tempo, falam: qual é o seu nome? A segunda cena vem do último episódio do anime Anohana. Anohana é um anime que foca num grupo de 6 amigos de infância, que se separam após um deles, Meiko, ou seu apelido Mema, morrer em um acidente. Começou top aqui, né? Mas a história começa de verdade quando Mema aparece para Jintan, um de seus amigos, pedindo ajuda para realizar o seu último desejo. E qual era o desejo final dela? Ela ficou vagando por anos tentando se lembrar de uma promessa feita para a mãe de Jintan, que depois de adoecer, pediu para que Mema fizesse o filho dela sentir algo novamente. A lágrima batendo aqui, ó. A lágrima batendo aqui, ó. Como você viu, a história do anime já é bem trágica, né? Mas chega no último episódio, esses animes parece que eles vão preparando o seu abatedouro, né? E você vai chegar no final, você vai estar destruído ali. No último episódio, depois de Mema conseguir entregar uma carta para cada um de seus amigos, ela tá bem próxima de encontrar a paz. Mas antes disso, quando seus amigos dizem que a amam, em uma despedida, todos, além de Jintan, conseguem vê-la. Porque até aí, só o Jintan conseguia ver ela. E essa cena termina com a última brincadeira de esconde-esconde de todo mundo, enquanto Mema desaparece. A terceira cena vem de Attack on Titan. Attack on Titan é um anime que, em resumo, significa tragédia pra mim. Então ele já é bem triste pela essência, ele fala sobre desgraça. Eu já vou falar do primeiro episódio porque esse já dá o tom pro anime e já é bem triste, que é justamente a morte da mãe do Eren. É tenso. Para eu contextualizar todo mundo aqui, todo mundo sentir novamente essa tragédia, acontece assim. Attack on Titan tem motivo de sobra para arrancar lágrimas de todo mundo. É um anime que gira em torno do Eren. Em um mundo onde a humanidade restante no planeta vive rodeada por muros que barram a entrada dos titãs. A morte da mãe do Eren é um dos momentos iniciais do anime, que fica preso na memória de qualquer um que assistir. Embora soubesse da existência dos titãs, a humanidade relaxou diante da ausência de ataques
paz por anos. Os soldados não treinavam e a população vivia em paz, que logo foi totalmente destruída por um improvável ataque dos titãs. Os seres destroem os muros e os soldados, despreparados, caem um por um sem conseguirem se defender e proteger os civis. Eren, o nosso protagonista, está fugindo com a sua irmã adotiva Mikasa da destruição e do caos. Eles estão tentando voltar para casa e quando chegam, veem que o seu lar desabou sobre sua mãe, que se encontra presa sob os destroços. Vendo a aproximação dos titãs, a mãe do Eren pensa em seu filho e fala para ele ir e a deixar para trás. Nesse meio tempo surge o soldado Ramves, que mesmo disposto a enfrentar os titãs para salvar a mãe do Eren, no caso, ele não encontra coragem. Então ele pega os dois e foge. Eren reluta e ainda nas costas do soldado vê o titã tirar o corpo da mãe debaixo dos destroços. É triste demais esse momento, porque embora quisesse que Eren e Mikasa fossem levados, a mãe sofre com as lembranças de um passado feliz e o peso da realidade atual. A mulher tenta lutar contra a força dos titãs, mas não dá. Em questão de segundos, seu corpo é despedaçado e ela é engolida. Eren vê tudo, o que torna a cena ainda mais intensa e pesada, se possível. Uma criança vendo a própria mãe sendo desmembrada por um titã. 人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を鳥かごの中に囚われていた屈辱を。 Aproveitando que eu tô falando de Attack on Titan, eu vou roubar um pouco a lista. Eu quero colocar mais um item, porque é algo que me marcou bastante, que eu fiquei em choque, assim, quando eu assisti. Sabe quando o olho enche de lágrima, mas é um desespero, então eu quis colocar aqui. É no arco da Titã Fêmea, a divisão de reconhecimento é levada pra tentar parar e capturar a Titã, só que aí acontece uma coisa, né? Entre eles tem uma personagem que chama Petra Hall, que morre pra Titã. E até aí, beleza, uma pessoa do reconhecimento que morreu, só que quando todo mundo retorna, o grupo não leva consigo os corpos, e a população começa a se questionar por um retorno tão rápido, sem saber ao certo das perdas, né? O pai da Petra Hall consegue alcançar o Levi e fala pra ele algo que foi um baque pra mim, assim. Ele fala que a filha dele tinha entrado no reconhecimento porque ela gostava do Capitão Levi. E naquele momento o Levi, ele olha pro pai, o pai ele tá feliz, ele tá contente que ele retornou e ele não sabe que a filha dele morreu. E o Levi fica em choque olhando aquela cena. É muito triste. Petra no父です。娘に見つかる前に話していことが。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか。親の気苦労も知らねえでほうけて嫌がるわけですわ。Cena 4 vem da onde? Naruto Shippuden. A morte do Jiraiya. A morte do Jiraiya, ela tinha que estar aqui. Ela é realmente muito triste. E eu realmente não esperava que ela fosse tão triste assim. Jiraiya é o mentor, né? Tanto do Naruto quanto do Minato. E isso tudo só torna pior quando ele morre. Toda a cena já é triste. É uma coisa assim que a gente fica, meu Deus do céu. Eu não sabia que ia ser assim. E não é que foi. Mas eu vou fazer aqui uma menção. O que me deixou triste mesmo, o que me deixou pra chorar, foi quando o Naruto descobre, e aquele episódio de luto do Naruto, principalmente com o sorvetinho, principalmente com o Iruka Sensei indo falar com ele, o Shikamaru conversando com ele. Tudo isso eu acho que foi o que me deixou mais triste, assim, não foi nem a morte, mas esse episódio, meu amigo do céu. E eu nem vou contar, né, quando tem a morte do Jiraiya, o Naruto tá pulando nas árvores, ele sente a mão do Jiraiya no ombro dele, que meu amigo, ó, arrepiei agora aqui, velho. É interessante ver que eles retrataram bem o luto, né, porque eles passam por todas as fases do luto. A gente vê ele em negação. A gente vê o Naruto com raiva. A gente vê o Naruto na fase da depressão. E por fim, a gente tem a aceitação. Que é um episódio lindo, de verdade. 自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じていた。いずれ立派な捕獲になると信じて疑ってなかった。ジライア様はお前をずっと見てるさ。今だってどこからかな。
A cena 5 vem de One Piece. Tinha que estar aqui, a gente vai falar da história do Chopper, a rena que nasce com o nariz azul, que ela é deixada de lado pelo seu rebanho, e desde que nasceu, isso não teve nada a ver com ela comer um fruto por enquanto, ela já era deixada de lado pelo seu rebanho no momento que ela nasceu. Então o Chopper, a rena, ela encontra uma fruta e come, e tem a sorte de comer a fruta, que é a Hito Hito no Mi, que deixa com características humanoides. O Chopper, que já era excluído, se torna ainda mais excluído. O Chopper, ele tem duas formas, ele tem a forma de rena e a forma humana, mas nas duas ele é um meio termo entre rena e humana. Então ele não é rena demais para cenas, não é homem demais para os humanos, ele é considerado assim, ele se considera um monstro e ele fica à margem da sociedade, tanto das cenas, que é o bando dele, quanto dos homens. O Chopper, ele tenta fazer contato com os humanos, mas eles atiram nele porque acreditam que ele é o Yeti, o abominável homem das neves, sabe? O pé grande, qualquer coisa assim. Eles acham que ele é um monstro, porque eles vêm e falam um bicho gigantesco aqui e atiram contra ele. Só que nessa ele encontra o doutor que muda a vida dele. Oi, mate! Ore wa kishite omae o utane! 俺の名はドクター・ヒルルク医者だ Kirilu, que era meio que um médico charlatão, mas ele acreditava piamente que todas as doenças poderiam ser curadas. O doutor e Chopper têm uma relação de pai e filho. É bem triste porque o doutor, ele sabe que ele tá doente, ele tem uma doença, ele sabe que ele vai morrer e ele espanta o Chopper, ele manda o Chopper embora, ele atira contra o Chopper e ele fica triste com isso, mas ele quer que o Chopper viva a vida dele, porque ele não vai mais ter a própria vida. E o Chopper sai em uma saga para tentar encontrar uma cura para a doença do doutor. E ele encontra um cogumelo. E esse cogumelo, ele leva pro doutor, ele passa por perrengues bizarros e o doutor fica feliz, toma esse chá e ele descobre que na verdade era veneno. Sim. O doutor tem um sonho de fazer com que as flores de cerejeira que não nascem mais em sua cidade voltem a florescer. E o Chopper carrega isso. Assim como toda doença pode ter cura, o Chopper, como um símbolo, pega as flores de cerejeira e também acredita que todas as doenças podem ter cura e ele sim verá as flores de cerejeira brotarem, se desenvolverem e florescerem. É triste demais esse arco do Chopper, meu Deus do céu. É triste mesmo, velho. É triste, é de chorar, de verdade. このバカ戦いそのキノコはねそのキノコはね猛毒だよ口にしたら半日も生きちゃいられない Em sexto lugar temos Shigatsu wa Kimi no Uso. A história acompanha Arima, o nosso protagonista que perdeu a habilidade de tocar piano após a morte de sua mãe. Desde então, Arima Kousei não consegue ouvir as notas quando toca. Ele ouve perfeitamente outra pessoa, mas adquiriu um bloqueio de sentir como se estivesse no meio de um oceano sem conseguir ouvir absolutamente nada. Em meio a uma vida sem cor e monótona, o ex-pianista conhece Kaori, uma violinista cheia de personalidade que o encanta e o leva de volta ao mundo da música através de um concurso. Contudo, embora Kousei consegue superar o seu bloqueio, o final dessa história estaria longe de ser feliz, senão não estaria nessa lista. A Kaori sofria de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa que paralisa a pessoa aos poucos. E a Kaori, ela mostra que ela lutou até os últimos minutos para mostrar que deixou a sua marca na terra com a sua arte, com a música. E ela queria ser feliz. Ela morre e deixa uma carta para Kousei que é de destruir qualquer pessoa. Na carta, Kaori diz, entre outras coisas, que já conhecia Kousei desde pequeno e que foi influenciada pela música dele a deixar as aulas de piano e começar a tocar violino, justamente para ser companheira nos palcos dele. Por fim, Kaori termina a carta falando que ama Kousei, mesmo com todas as características de personalidade dele que ela não gostava. Era uma declaração de amor. E ela estava fazendo as coisas para ficar perto dele. Meu Deus do céu, muito triste. 有馬昴生君君が好きです好きです好きです
Vamos pro penúltimo, vamos de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Em Fullmetal, mergulhamos em um universo voltado para a alquimia, onde acompanhamos Edward e seu irmão Alphonse, que tentam encontrar a Pedra Filosofal e recuperar tudo que perderam após usarem a alquimia proibida para tentar ressuscitar a sua mãe que havia falecido. Essa cena específica é o funeral do Coronel Hughes. O Hughes havia ajudado o Ed na investigação com os homúnculos. O Hughes estava em seu escritório e ele foi atacado por uma mulher misteriosa. Ele estava realmente investigando os homúnculos e a atuação dos homúnculos na história. Essa mulher ataca ele consegue se defender, mas ela se transforma na imagem de sua esposa e aí ele não consegue. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa e morre. A morte dele é extremamente marcante, tal qual o seu funeral, que aí a gente vai falar do Roy Mustang. A cena é extremamente triste do funeral. O Roy Mustang, ele está ali e ele fala que começou a chover. O personagem que está do lado dele fala assim, não, mas não tá chovendo. E olha pro olho dele e ele vê que ele tá chorando. Antes da gente ir pro oitavo e último, e esse eu tenho certeza que você vai ficar impactado. Esse é triste, mas triste, é de chorar, é pesado, ele é muito pesado. Então peço pra você, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e compartilha com mais pessoas. Só assim eu vou saber com as visualizações que esse quadro é querido e as pessoas vão querer assistir mais ele. Vamos pro último agora. A gente vai falar sobre duas cenas do filme O Cemitério dos Vagalumes. O Cemitério dos Vagalumes é um filme de 1988, ele é mais antigo, mas eu vou falar a história pra você agora. A narrativa se passa durante a Segunda Guerra Mundial em um Japão devastado. Os irmãos Setsuko e Seita perdem a mãe em um bombardeio americano e em seguida o pai é convocado pra guerra. Os dois precisam ir morar com alguns parentes, porém ficam insatisfeitos e deixam a cidade para viver em um abrigo isolado na floresta. No decorrer do filme, eles precisam lutar contra a fome e as doenças, mas conseguem encontrar alguma diversão com as luzes dos vagalumes. Os irmãos passam por momentos desoladores em um cenário de caos. Seita perdeu tudo, mas ainda tinha sua irmãzinha Setsuko, e durante a história ele faz de tudo para mantê-la bem. Contudo, em meio à escassez de comida, a garota adoece. Seita tenta levá-la ao hospital e recorre ao banco, onde ainda tinha algum dinheiro deixado por sua mãe, mas todos seus esforços são em vão. A Setsuko morre em meio a delírios. おから炊いてあげましょうね。どうぞお上がり。 Depois disso, Seita consegue comprar um pouco de carvão e um caixote de palha e leva sua irmã para o campo aberto, onde a crema com sua boneca. Nesse momento, o sofrimento de Seita é tão grande que não existe qualquer lágrima que seja capaz de expressar a sua dor. Ele observa o corpo de sua irmã ser consumido pelas chamas e depois pega as cinzas e guarda em um pote de balas da garotinha. E perdido, em meio às lembranças de sua irmãzinha, Seita também morre. Esse é de chorar mesmo. Esse daqui foi o vídeo falando sobre cenas muito tristes, né? Que é pra chorar de animes, só cenas marcantes. E eu quero a sua ajuda pra fazer, quem sabe, uma parte 2 ou outras listas. Comente aqui, deixe o seu comentário, que só assim eu vou saber o que vocês querem. E se você tiver mais ideias, você pode colocar cenas aqui pra uma futura continuação, fechou? É isso. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que você tenha gostado de passar esse tempo comigo e relembrado cenas ou conhecido animes novos que você pode querer assistir. Até o próximo vídeo e tchau!